Joia, vamos lá. Você já quer ir começando as apresentações? Enquanto o pessoal está entrando. Pode ser, então. Bom, pessoal, quem não me conhece, então eu sou a gerontóloga Viviane Gomes. Eu sou formada em gerontologia pela USP em São Paulo e atualmente eu sou, né, do interior, então atualmente eu moro e atuo aqui em Rio Claro, que é minha cidade natal, com um consultório gerontológico, fazendo avaliações multidimensionais, atividades de estimulação cognitiva, aulas de smartphone e informática para o público 50 a mais. Também faço algumas palestras e workshops na clínica. E durante essa pandemia, né, e tudo mais, os atendimentos estão suspensos. Estou pensando aí nas adaptações que é preciso ser feito. Mas também, então, conversando com a Iana do blog A Vozes, a gente pensou, né, ela pensou e trouxe para mim a ideia de criar um projeto para unir profissionais, né, tanto especialistas como empresas, profissionais que atendem o público 50 e 60 a mais, para a gente, então, fazer essas lives, criar publicações, fazer vídeos, né, falando sobre esses assuntos voltados para essa população, que envolve, então, a gerontologia em geral. E aí, hoje, eu trouxe aqui para vocês a Mariana Comim. Ela é designer de interiores, especialista em arquitetura e hoje atende bastante o público 50 a mais. E aí, agora ela vai se apresentar para vocês e, para quem não viu, o tema é valorização das memórias. A gente vai discorrer um pouco sobre. E aí, agora, se você quiser se apresentar, Mari, fica à vontade. Vamos lá. Adorei o convite de Vivi. Quem me segue, me acompanha aqui, já conhece a Vivi, que ela já esteve comigo aqui conversando. A gente conversou sobre a síndrome do ninho vazio e as relações com a casa. Foi um bate-papo super legal, super interessante. E como ela já falou, né, eu sou designer de interiores, sou master em arquitetura e iluminação. Moro e trabalho aqui na cidade de Salvador, na Bahia. Gente, eu não perguntei, vocês estão ouvindo, vendo bem a gente aqui, né? Se tiver ruim, Deem, alguém deem coloca esse aí, por feedback para a favor. gente. Então, e tenho atendido bastante esse público 50 a mais. A gente estava até conversando sobre isso, né, Vivi? Que isso meio que caiu de paraquedas para mim. Foi um público que começou a chegar para mim bastante, e aí eu comecei a pesquisar e a me inteirar disso. E foi assim que a gente se conheceu, né, nessa interação aqui, nessa busca, nessa troca de informações, e a gente acabou se conhecendo e ingressando aí nesse projeto do Avozes, que é, na verdade, um desejo de criar conteúdo, de criar um conteúdo relevante, tanto para profissionais, né, que atuam nessa área, quanto também para o público 50 a mais, que a gente possa, de alguma maneira, trazer material relevante para vocês, para o crescimento, para o aprimoramento de todos. Isso, exatamente. E Nesse aí período, também, nesse perdão, período pode falar. de, nesse período de quarentena que a gente também está, né, nessa modalidade de home office, vivi de lá e eu daqui. E a gente também atende virtualmente, faz projetos online, faz consultorias online. Então, estamos aqui, tanto eu quanto ela, à disposição de vocês para perguntas, para trabalhos e para dúvidas. Isso, exatamente. E aí, gente, então, pensando no tema de hoje, que é a valorização das memórias, né? Então, de que maneira que isso se relaciona com a gerontologia, com o design, e assim, pensando no ambiente que a pessoa vive, de que maneira ele vai interferir, né? A gente estuda na gerontologia que todos os fatores, todas as esferas da vida de uma pessoa vai influenciar na sua qualidade de vida, no seu bem-estar, no seu envelhecimento, da forma que você envelhece, na dignidade que você vai apresentar
durante as fases da vida, mas principalmente na velhice. Então, assim, quando a gente pensa na nossa casa, no nosso lar, no ambiente que a gente vive, então ele tem que ser aconchegante, ele tem que trazer segurança, ele tem que ser algo que te traga bem-estar, porque isso vai influenciar, sim, na sua qualidade de vida e no seu bem-estar, né? E quando a gente pensa em ambiente, não é só funcionalidade, né? Claro que ao longo do processo, dependendo dos casos, claro, é preciso fazer adaptações para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, mas não pensando só em funcionalidade, mas também em afetividade, pensar também num ambiente que dê privacidade para essa pessoa, que estimule a participação familiar, que estimule a vida dessa pessoa de diversas maneiras, né? E aí, nesse sentido, então, a Mari, que é especialista nesse assunto, vai falar aí bastante coisa para a gente aprender sobre, que surgiu o design afetivo nesse sentido, que é uma área super nova, né, Mari? Então, o que que é o design afetivo em si? Sim, o design afetivo, na verdade, ele é uma filosofia, é uma forma de se pensar o ambiente, né? E é uma filosofia que ela vai buscar trabalhar a identidade do indivíduo, vai buscar trabalhar as memórias, a história, toda a bagagem daquele indivíduo e principalmente as referências e as representações que fazem parte daquele momento de vida daquela pessoa. Então, ele vai se guiar assim, sempre pelo caminho da afeição, né? Quando a gente pensa na palavra afeição, para com o outro, por exemplo, né? Para com um amigo nosso, um familiar nosso, quando a gente pensa na palavra afeição, ela lembra para a gente o quê? Aquela disposição de nutrir um carinho, de proteção, de cuidado, né? Então, ela está muito vinculada a esses aspectos emocionais mesmo. E com a casa precisa ser assim também. A casa precisa ser um lugar de proteção, um lugar de cuidado, um lugar, né, de afeto realmente, né? E assim, quando a gente pensa nessa questão dos afetos, a gente sempre se remete a momentos de intimidade, a gestos de carinho, né? Que Uhum, para cada pessoa vai ser de uma forma diferente, mas eles acontecem, eles existem ali, né? E vai pensar no campo também das emoções. sim. Então, isso precisa acontecer na esfera do lar também, né? E também se aplica, Vivi, a ambientes corporativos, tá? Ele pode ser utilizado em empresas também, ele não está restrito à casa. Estou falando de Uhum, casa agora porque é um momento em que nós estamos mais voltados para casa, porque estamos em casa, sim. estamos com essa percepção mais aguçada do ambiente da Uhum, casa, né? Mas ele também se aplica à realidade de empresas, à realidade corporativa também, tá? uhum, Para a psicanálise, os psicanalistas eles vão dizer que o afeto é você ter um melhor e um maior contato com o outro, né? Você estar mais disposto ao outro para essa busca de uma construção coletiva mais saudável. E é nisso que a uhum. gente pensa, é isso que a gente coloca em primeiro plano quando a gente pensa no design afetivo. Então, o design afetivo vai tentar, através da casa, criar esses vínculos, criar esses laços, né? Trazendo os símbolos, trazendo as representações que são significativas para cada morador. Legal, muito, muito interessante. E aí é legal que você pontuou, né, que não é só para casa, mas também para empresas, ambiente corporativo, mas assim também. E aí, claro, a gente está falando da casa, porque hoje a gente tá dando um olhar diferente, a gente está tendo que realmente ressignificar a nossa vida, né, de uma maneira que o lar nos traga um conforto. Mas assim, também pensando em instituições, né? Então, assim.
tanto centros de convivência, diversos equipamentos que prestem serviços a essas pessoas, também tem que ser algo que não traga aquela simbologia de um hospital ou de algo muito frio, Pesado, né? gelado, pesado, exatamente. Que seja realmente algo mais leve, que traga Sim. Na prática, talvez, um pouco de todo mundo ali, né? sim. Na prática, isso a gente vai traduzir realmente na busca de elementos de estima, né? De objetos de estima daquelas pessoas. Uhum, Mas ele não tem que estar necessariamente vinculado a um objeto físico. Por exemplo, quando a gente fala uhum, de design criativo, muita gente já pensa logo que tem que ter uma herança de família, que tem que ter uma louça que foi da avó, que tem que ter, sabe? aham, Mas ele não tem que estar necessariamente ligado a isso. Ele pode ser uma história sua, ou ele pode ser um desejo futuro seu, que vai ser representado de alguma maneira naquele ambiente. Eu vou dar alguns exemplos aqui só para ilustrar, tá? Só para a gente ter a uhum, referência. Se aham, você tem, por exemplo, uma pessoa que passou a infância numa casa de fazenda e aquilo ali é muito importante para ele, é uma referência de vida muito marcante, porque remete às raízes dele, remete à identidade original dele. De repente você consegue vincular isso a um mobiliário, a uma cadeira, a uma coisa específica que quando ele olha para aquela peça, ele se lembra daqueles momentos. uhum. Eu não sei se eu tenho aqui eu não tenho como, né, pôr uma imagem. Eu tinha separado algumas imagens, mas acho que aqui não tá aparecendo para mim aqui. Sumiu o Ah, para negocinho aqui, pô. compartilhar a tela, né? É, sumiu aqui o Não, negocinho de tá. aparecer. Bom, Aham, não tem problema. Vou pensar aqui, por exemplo, quando a gente vê um móvel que é bem emblemático, que muitas pessoas conhecem, que é a poltrona mole do Sérgio Rodrigues, que ela tem uma estrutura aham, de madeira toda gordinha, bem pesada, e tem um estofado de couro, que tem muito uma cara de fazenda mesmo, sabe? Então, ele é um uhum, móvel que ele é esteticamente bonito, né? Que você uhum, consegue compor bem um ambiente mais modernista, um ambiente que, por uhum, exemplo, tenha um estilo mais brasileiro e tal. Mas e que necessariamente naquele item ali não tem uma coisa temática de fazenda, mas que se você atribuiu a ele o sentido de que aquilo te remete às suas lembranças de infância, quando você tiver contato com aquele objeto, com aquele móvel, aquilo ali vai te trazer essas memórias, vai reforçar essa sua identidade de fazenda, porque você atribuiu esse sentido àquele objeto ali. Então, uhum. na prática, é mais Entendi. ou menos assim que a gente trabalha. Uhum. Ah, muito legal. As fotos não tem problema, e talvez até mais futuramente, se você quiser fazer uma publicação no seu perfil, dando Sim. esses exemplos também, super legal. No meu perfil tem várias histórias. Eu sempre conto lá todos os projetos que a gente coloca, a história do projeto. Uhum. Então tá lá a história de todos os clientes, de como que a gente chegou naquela solução. Sempre vai ter alguma coisa ali que mostra qual foi o caminho afetivo que a gente usou para chegar naquele resultado final. Uhum. Ah, que interessante. Tá vendo, gente? Depois vocês entrem lá no perfil da Mari, segue ela, vê essas publicações, porque é um tema muito legal. E como que você começou a trabalhar com isso? Foi assim, como você falou no começo, é uma área muito nova, não se tem Uhum, ainda muito estudo, é uma coisa que está inicial, realmente. É uma, um dos vieses da psicologia ambiental, né? Mas existe pouco estudo nesse sentido. Mas eu uhum, comecei por instinto. Por que que eu digo que foi por instinto, Vi? Porque assim, eu fui criada dentro dessa realidade, assim. Minha mãe sempre cultivou muito essas lembranças, uhum, sempre ensinou a gente a valorizar as coisas que eram da família, as coisas que eram da história. Então, minha mãe tem até hoje, né? Tinha quando a gente era criança e tem até hoje
coisas, objetos que foram de tia-avó, que foram da mãe dela, que foram de outras pessoas. E coisas que ela mesma foi adquirindo ao longo da vida e que ela foi ensinando a gente a cultivar e a dar valor àquilo ali de uma forma sentimental. Não por ser um objeto, vamos dizer, não por ser um objeto caro ou um objeto raro, não, mas porque tinha significado, né? Então, eu e minha irmã pequena, ela sempre, não, tem que ter cuidado, porque isso foi de fulano. E se foi de fulano, não tem como se repor, né? Então, ela sempre foi ensinando a gente a dar a ter essa valorização mesmo das coisas. Então, eu acabei trazendo isso para minha vivência profissional, para minha vida mesmo. Se você chegar na minha casa, você vai ver que tem várias coisas. Aí, eu tinha as fotos aqui para mostrar, ó, não vou conseguir. Mas tem algumas aí no meu perfil. Por exemplo, se você entrar no meu lavabo, tem lá uma colônia que uma amiga minha trouxe da cidade de Colônia, na Alemanha, para mim. Me deu de presente. Eu disse a ela recentemente que eu não vou abrir nunca. Ela disse que a dela ela já usou toda e não tem nem o frasco mais. Eu falei, a minha eu não vou abrir nunca. Tá aqui enfeitando meu lavabo, porque toda vez que eu entro aqui, eu lembro de você, eu lembro que você faz parte da minha vida, que você trouxe isso para mim. Né? Eu guardo, eu dou continuidade, na verdade, à coleção de xicrinhas da minha avó. Minha avó começou uma coleção de xicrinhas e as pessoas começaram a viajar e a trazer de diversos lugares para ela também essas xicrinhas. E hoje elas fazem parte da minha cristaleira lá, compõem junto com outros objetos meus, né? Eu tenho quadros na minha casa de uma outra amiga que viajou, que foi pro Marrocos, fez fotos lindíssimas. Ela me deu essas fotografias de presente. E eu emoldurei, coloquei aqui na minha sala. Então, eu acho que essas coisas fazem a gente se lembrar dos nossos laços, dos nossos vínculos, né? E dos momentos mesmo que a gente já viveu. E aí eu comecei a adotar isso também nos meus projetos, né? Junto aos meus clientes. Porque no contato com os clientes, eu converso bastante. Como a gente diz aqui, né, na Bahia, eu entro na semana do cliente. Quer dizer, eu vou, pergunto, investigo mesmo muita coisa, porque me ajuda a definir melhor o conceito do projeto. E nessa de entrar na vida, eu começo a levantar histórias que eu não consigo dissociar da casa, sabe? O cliente traz para mim uma dor, traz para mim, às vezes, uma alegria, traz para mim uma mudança de momento, de fase de vida, que eu não consigo dissociar do espaço que ele mora. Então, eu sempre vou procurar alguma coisa ali no meu cliente para trazer para dentro da casa, né? Sempre vou buscar alguma coisa da identidade dele para trazer para dentro da casa. E assim, é uma coisa que está começando a crescer, tem outros profissionais que estão começando a ver isso também com outros olhos, estão começando a querer trabalhar com isso. Ano passado, na Casa Cor de São Paulo, que acho que hoje é a maior Casa Cor do Brasil, eu já vi alguns ambientes com elementos muito legais, assim. Mais uma vez, né? Vou dizer a vocês para entrarem aí nos meus destaques, na bolinha tendências. Vocês vão ver lá algumas fotos. Está sinalizado nessas fotos como design afetivo. Então, fica fácil de vocês pegarem alguns exemplos. E assim, trabalhado esses elementos de uma forma sofisticada, de uma forma que traz características até de arte. Tem uma que eu acho lindíssima, que o arquiteto ele pegou paninhos de bandeja, sabe aqueles paninhos de linho bordados de bandeja, alguns de porta-copo, outros de bandeja. Sim. E ele colocou dentro de caixas acrílicas, como se fosse mesmo uma obra de arte, e colocou na parede. A coisa mais linda e super carregado de significado, né? Esse ambiente era um ambiente em que ele tinha um grande bar,
E misturado com as bebidas, ele tinha objetos que eles trouxeram de viagem, que eram pessoais dos profissionais que montaram o ambiente na mostra. Então, objetos que eles trouxeram de viagem, várias recordações de infância, tudo misturado junto com as bebidas no bar. E em cima eles tinham essas peças de linho, né? Esses paninhos de linho emoldurados. É a coisa mais linda. Esse é um dos exemplos, mas tem outros lá, se vocês ficarem curiosos, entrar para ver, tem lá. Então, assim, tem uma coisa que está crescendo, que acredito que vai virar aí a tendência mesmo, uma coisa que está aparecendo como tendência, mas não só isso, não por ser tendência, sabe? Eu sou uma pessoa que não sou muito presa à tendência, não, mas pela filosofia em si, que eu acho que é valorizar o indivíduo que habita o espaço. Então, por isso que eu comecei a trabalhar com o design afetivo. Foi assim que entrou o design afetivo aí no meu trabalho, né? E para mim, ao meu ver, faz parte mesmo da minha personalidade. É uma coisa que eu não consigo realmente dissociar a história do cliente do projeto que a gente vai desenvolver. Ai, que legal, é bem isso mesmo. E tem uma importância muito, muito grande para todas as esferas da vida dessa pessoa, né? Então, afeta positivamente de maneira geral. E como que você diz que a pessoa percebe que precisa dessas mudanças, né? Oh, eu acho que esse sentimento, essa necessidade dessa mudança vem muito nos fechamentos e recomeços de fases, de ciclos da vida. Né? Então, assim, vou tentar destacar alguns a título de exemplo mesmo. Como a gente falou da outra vez no nosso outro bate-papo, o ninho vazio, né? A saída dos filhos da casa. É um dos momentos em que a pessoa para, repensa e busca se ressignificar de alguma maneira, né? Sim. Vamos lá. Momentos de separação também. São momentos de dor, mas são momentos que a pessoa também procura, né? Se refazer, se ressignificar. Momentos de nascimento de um filho. Então, esses momentos maiores, assim, até a aposentadoria, o momento da aposentadoria, eu acho que é super importante, porque todos esses momentos que são críticos, né? Não críticos no sentido de serem ruins, mas tanto positivos quanto negativos, são pontos de virada, né? Vou dizer assim, as pessoas param para repensar, para se ressignificar, né? E isso se reflete muito no seu ambiente, porque você começa a sentir que tem coisas ali que não pertencem mais, que não fazem parte mais desse seu momento de vida, e sentir necessidade de ter coisas novas, de ter outras coisas que vão te atender nessa sua nova fase, né? E você sente necessidade de ter novas referências. E aí eu acho que entra muito aquilo que eu falei no começo, de que o design afetivo e a valorização das memórias não estão vinculadas só ao passado. Porque eu já recebi, Vivi, assim, clientes que simplesmente queriam começar do zero, sabe? Não queriam resgatar coisas. Queriam começar de novo. E isso é positivo, sim, em muitas histórias, né? Em muitas situações. E a gente precisa trabalhar esses elementos dessa pessoa para que ela tenha realmente ela consiga criar novas referências, novos referenciais, né? Então, muitas pessoas se prendem muito a isso, né? De que está só no passado. Sim. De que viveu e é aquilo ali que tem que se perpetuar. Nem sempre. Às vezes você pode estar ali numa construção, né, de futuro mesmo. Você falou no começo lá também das questões funcionais, que eu acho que é uma coisa interessante a gente abordar. Eu acho que eu vou deixar isso para a parte das dicas. Que no final eu vou dar umas dicasinhas e eu acho que eu vou falar dessa questão mais funcional depois. Mas ela tem a ver também com essa questão do futuro, sabe? Porque quando você muda de fase da vida,
você muda de necessidade, né? E você precisa parar, a pessoa, o indivíduo precisa parar e olhar o que, que ele quer ser dali para frente, né? Quais são as reais Sim, necessidades dali para frente, né? sim, exatamente. E não ficar preso de que já vivi, já tá bom, vamos só manter o que tem, para você não entrar naquele ciclo ali de acúmulo de coisas e tal, que não é legal. Aham. Até a minha sogra comentou aqui, ela tá assistindo a gente, que ela deu o exemplo, né, de decorar o quarto para os netos. E aí seria realmente você criar referenciais ali, mas não de algo do passado, né? Algo que está acontecendo agora e que vai ter um futuro ali que vai trazer lembranças para você, né? Exatamente, perfeito. Bom, e aí você já iniciou então essa questão dos acumuladores, né? Que eu acho que também é um ponto crucial que a gente tem que discutir. Qual que é o limite entre você criar uma afetividade, ou ser um acumulador? Comecei a dar essa pontinha aí, porque eu acho que isso É. é uma pulguinha que fica, né? Uhum. E Ana tá comentando aqui embaixo, vocês me deram ideias. Ai, ai, vamos ver o que vem. Essa é a intenção. É. Então, assim, quando a gente fala de criar referenciais, a gente está falando de um exercício de mudança de fase. Quando você muda, você precisa realmente desapegar de algumas coisas para construir novas coisas, né? E aí, quando você não passa por esse processo, realmente vira o acumulador. Já cheguei em Uhum. diversas casas de clientes que tinham lá o quartinho da bagunça, e isso acontece muito com o perfil que a gente estava conversando do ninho vazio, né? Os filhos saem de Uhum. casa e aí vira ali o quartinho da bagunça. Mas é preciso se tomar um cuidado para que isso não se torne uma coisa patológica, tá? Uhum. Porque o excesso, né? Todo excesso é ruim, né? E o acúmulo Uhum. de coisas em excesso, sim, pode se tornar uma patologia. Eu não sou psicóloga para me aprofundar nisso, mas vejo na minha prática profissional que realmente isso acontece, né? E é preciso Sim. se tomar esse cuidado. É necessário, sim, você ter uma, um exercício de se desprender, tá? Para poder entrar em se renovar, né? Não é possível se renovar Uhum. mantendo as coisas velhas, né? E Uhum. nesse momento, nesse processo de escolhas, é que você vai definir, né, o que é que fica como símbolo, o que é que fica como representação dessa sua fase de vida, desse momento de vida, o que é da sua história que precisa estar presente ali, né? E o que é que pode e o que é que deve ser, sair, né? Não estar mais presente. O que é Uhum. importante, o que é relevante como representação simbólica para você naquele momento, né? E como elemento de estima que te traz aquele sentimento de identificação e de pertencimento com o espaço que você vive, onde você mora. Sim, sim, exatamente. Infelizmente, esses casos, assim, de pessoas acumuladoras também ocorre muito no ambiente gerontológico, né? Não muito, mas, assim, existem casos, sim, de idosos que criam e é realmente uma doença, uma patologia, é um distúrbio, né? E é isso bem nesse sentido que você falou. Uma coisa é você criar afetividade com algo específico, né? Então, por exemplo, se você. Vou dar um exemplo, se eu estiver errada, você me corrige. Mas, por exemplo, se você é convidada a ser madrinha da sua irmã e você guardar o convite, o objeto que ela deu para te convidar, né? Aquilo ali você está criando uma afetividade. Mas outra coisa é todos os objetos, tudo que você vê, você guardar sem criar simbologia nenhuma com aquilo, né? Sim. E assim, tem estratégias, né, que a gente pode usar. Uhum. Eu vou dar um exemplo aqui que eu
tenho na minha casa. Eu guardava o enxoval dos meus filhos, de bebezinho, completo, Aham, inteiro, tudo. E aquilo era um volume gigantesco. aham, Não tinha, né? Não tinha função. Eu ia fazer o quê com aquilo, né? aham. E aí, quando eu chegou no meu momento de me desprender, de me renovar, aí eu falei, não, vamos desfazer disso aqui, mas as memórias têm que permanecer. Porque eu quero me lembrar dos meus filhos bebezinhos, né? Não pode ser só na foto, não pode ser só no papel, né? Eu tenho aqui, ó, do meu ladinho. Ai, Mas que bonitinho. não pode ser só isso, né? Os objetos, o cheiro, tudo, né? Aham, Então, o que é que eu fiz? Eu criei 2 caixinhas do nascimento, uma para cada menino. E aí, eu tirei ali alguns elementos que eram daquele enxoval, uma roupinha que era significativa, a roupinha que saiu da maternidade, um, um sachêzinho da maternidade, alguns objetos, alguns elementos. Montei essas aham. caixinhas e a gente guarda cada um no seu quarto as suas caixinhas do nascimento. E aquilo ali já é a representação. Eu não preciso ter um enxoval inteiro aqui. E aí eu dei para outras pessoas que precisavam, né, daquelas roupinhas ali que podiam fazer bom uso daquilo. Uhum. É isso que você falou, é a palavra-chave, né? Criar estratégias. Sim, Fala, alguém mandou, na casa da minha mãe não pode jogar e ela lembra de tudo. Já tentamos fazer essa representação simbólica para ela, mas não mexemos neste quarto. É, o quartinho da bagunça é algo bem complicado, né? é. Porque. Precisa realmente ter um trabalho profissional, bem delicado ali, de sensibilizar a pessoa. Porque às vezes o familiar, ele não, chega num momento em que ele não sabe mais como convencer e começa a entrar num confronto, e isso é ruim. E a gente que Uhum, já está na prática, a gente já sabe mais ou menos como chegar, como sensibilizar a pessoa e a chegar no ponto certo, sabe? Do que realmente ela uhum, precisa ali. Será que ela precisa de tudo? E a gente vai fazendo esse processo, esse caminho aí, para que ela, aos poucos, consiga ir se desprendendo de algumas coisas e outras a gente vai, obviamente, manter, né? uhum. Utilizar as estratégias, né, novamente. Sim. A Ana aqui, minha avó guarda, tem um vestido meu que todas as primas já tiveram a fase com ele. É, igual você falou, guardar um vestido não tem É problema, né? legal, é bom. Porque Uma todas essas roupinha de primas vão cada. lembrar das histórias com esse vestido depois. E elas vão se reunir e Uhum. elas vão ter histórias para contar desse vestido, entendeu? E isso é muito legal, porque faz parte do crescimento de um grupo, né, da família. Sim, sim, exatamente. Em casa mesmo, né? Tem muitas coisas que eu sou filha mais nova, então tem muitas coisas que passaram da minha irmã para mim, Uhum. né? Então, assim, algumas que passaram da minha mãe para minha irmã e para mim, né? E aí a minha mãe olha e fala: Nossa, eu usava essa roupa quando eu era mais nova, né? Então, para ela deve ter um significado Sim, aquilo, né? com certeza. Aqui Aqui a Ilane mandou, essa questão de acumulação pode ter relação com o processo de luto também? Mariana teve algum contato com casos? Olha, eu não tive contato na até o momento, não, com essa questão do luto. Uhum, Mas eu acredito, Elaine, que sim, de algumas coisas que eu já li sobre isso, que pode sim ter relação. O processo que eu passei dessa questão de luto foi, na verdade, inverso. E acho que é uma história legal de contar. sim. Né? Que o senhor, quando ficou viúvo, ele quis no dia seguinte que já tirasse a cama de casal do quarto dele, que remodelasse o quarto, e ele selecionou quais eram as lembranças que ele ia ter daquela esposa naquele quarto. Ele foi super pragmático, assim. E eu achei Uhum, super legal isso também, porque ele criou uma estratégia de lidar com o luto, né? Ele compreendeu que era um espaço ali que se ele tivesse aquela cama grande, ele ia sentir mais falta da pessoa do que trocando pela cama de solteiro, né? E não deixou de ter as representações dela dentro do ambiente, dentro do quarto. O contrário eu ainda não passei,
mas eu acredito que pode sim ter uma conexão. Sim, eu acredito também, sim. É porque é um processo, é um trauma, né? Então, assim, as pessoas, elas acabam, às vezes, quando se torna algo patológico também, que é algo que eu comentei na nossa primeira live da Síndrome do Ninho Vazio, né? Que o luto, ele tem um período de 1 ano. A partir disso, se a pessoa ainda apresenta muitos sintomas, né, indícios de que é algo que ela não conseguiu enfrentar, precisa de uma ajuda psicológica Sim, ali, sim, sim, né? sim. Então, assim, precisa de um acompanhamento profissional, porque depois disso já pode ser algo relacionado realmente a uma patologia. Então, tem pessoas, sim, que acabam achando fórmulas de escape, né? Então, não conseguiu passar por aquele luto de maneira saudável e aí não consegue, por exemplo, se desfazer das roupas dessa pessoa, né? Então, assim, eu acho que isso tem bastante a ver, sim. Agora assim, ó, a gente está falando desses referenciais que a gente traz para casa, são Uhum, estratégias, tá? Isso não vai ajudar, ou, assim, não vai tornar totalmente resolvido o problema da pessoa. É um uhum, elemento que contribui com essa solução. Mas se a gente identifica que existe uma patologia ali, realmente precisa ser um profissional especializado para fazer um tratamento psicológico, né? Não vai ser a uhum, casa que vai resolver essa patologia. O ambiente, ele uhum. vai contribuir para uma melhora do bem-estar daquela pessoa. Mas a gente precisa pensar realmente a situação como uma coisa holística, né? Como um todo. Isso, exatamente, que é o que a gerontologia também prega, né? É sempre você olhar para todas as esferas para ter esse olhar multidimensional, porque nunca a gente atuando num ponto só, isso vai resolver todos os problemas, né? Para Perfeito. otimizar mesmo, a gente tem que sempre pensar em todos os pilares que estão ali suportando aquela situação, né? Falo do afeto, falo realmente do significado que nós atribuímos ao objeto. E não porque, né, tem alguma coisa espiritual, de que pertenceu a alguém, não. Do significado realmente que a gente, como indivíduo, coloca ali, né? Ó, vou dar um exemplo Sim. aqui. Minha irmã tá aí, tá assistindo. Ela é apaixonada por elefante, ama elefante. Uhum, Obviamente que ela nunca vai ter um elefante na casa dela, né? Ela sim. morou fora uma época, ela passou um mês, Bia, me corrija aí, morando numa comunidade rural na Índia, teve contato direto com esses animais, e isso para ela é Que muito legal. forte. Uhum, Então, quando eu projetei a casa dela, eu enchi a casa dela de elefantinhos. Tem vários elefantes na casa dela. uhum, Porque isso, para ela, tem esse significado. Para mim, uhum. que não, eu não tenho nenhuma devoção por elefante nenhum, sabe? Não tenho essa pegada. Um objeto em formato de elefante é só um elefante. Entende? Então, Sim, é mas muito mais do significado que a gente atribui ao objeto do que alguma coisa espiritualizada que possa ter ali. uhum, Não, sim. eu não passo para esse viés místico, não. Uhum. Diferente do apego também, né? A Elaine também, eu tive contato com uma senhora que guarda o quarto inteiro do filho até hoje. Já é uma questão patológica, né? Imagino que essa ressignificação que você fala seria de muita ajuda nesse caso. Sim, isso é complicado, tem que analisar muito todos os fatores, mas isso pode estar, sim, influenciando na qualidade de vida dela de maneira prejudicial, né? Ela Sim. precisa enfrentar esse luto e voltar a viver de uma maneira que ela volte a encontrar felicidade e significado em coisas que fazem parte da vida dela, né? Mas Não aí, deixar de lado. Pode falar. num caso desse, é uma pessoa que precisa ir para o seu consultório primeiro. Pra, porque ela vai passar por diversos encaminhamentos. Sim, Um, exatamente. uma dessas esferas vai ser realmente mexer nessa casa, né? A gente vai precisar passar por Uhum. esse processo aí de
de mexer nesse quarto, mas primeiro ela vai ter outros contatos, né? Outros tratamentos anteriores a isso aí. Isso aí já é uma etapa Isso, exatamente. final desse processo. Isso, exatamente. Elaine, para quem não sabe, aqui do Velhices Minhas é gerontóloga também, por isso que a Mari falou aqui. Aí ela vai ter que se consultar com você antes. É isso. Bom, mas então, agora entrando na parte aí, no auge da nossa live, quais seriam as orientações que você pode dar aqui pra gente, de maneira geral? Claro que cada caso é um caso, mas a gente consegue dar algumas orientações de maneira geral para trazer bem-estar e valorizar as memórias. Certo. Eu anotei algumas coisinhas aqui para eu não perder o foco, tá? Ótimo. Vamos lá. Como você falou já, né? Que cada caso é único, cada pessoa é Uhum, única e cada processo é único, né? uhum, Então, a primeira coisa realmente é se voltar para si. É olhar para dentro de si, olhar quais são as suas questões, qual é o seu momento, né? O que é que até agora foi importante e o que é que precisa ser uhum, importante a partir daqui. Olhar para uhum. si, primeira coisa, que não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil, mas que É, pode realmente. sim ser um processo muito feliz, pode ser um processo Uhum, muito bonito, né? Então a primeira coisa é isso. E é isso, e é justamente isso que vai trazer a personalização do seu ambiente. É justamente isso que vai tornar a sua casa, que vai trazer uhum, identidade para o lugar onde você mora, né? Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. A segunda coisa é pensar realmente nas questões funcionais, que é aquilo que a gente já pontuou lá atrás. Mas, uhum, assim, tem questões funcionais que realmente precisam acontecer, né? A depender, lógico, de cada fase da vida que aquele cliente está vivendo, que aquele indivíduo está vivendo. Então, se eu tenho uhum, uma criança, eu vou ter determinadas funções ali, determinados materiais que eu vou poder usar, determinados uhum, estratégias que eu vou poder usar. Se eu estou falando de um idoso, já é completamente diferente. E isso, uhum, gente, o bonito disso é você reconhecer o seu momento para que a gente possa traçar as estratégias corretas para aquele momento. Eu vou dar um exemplo aqui de uma cliente minha. Foi uma casa de praia que nós fizemos aqui no litoral norte, aqui na Bahia. E essa minha cliente tinha uma banheira na suíte, né? Do casal. E ela falou: Mari, uhum, essa banheira eu já usei muito. Ela foi maravilhosa por muitos anos para mim. Mas hoje eu já tenho dificuldade para entrar na banheira e sair. Tenho medo de uhum, escorregar, de me machucar. Não uhum, tem sentido mais eu ter essa banheira. Vamos uhum, reformar meu banheiro e fazer uma coisa que atenda à minha necessidade atual. Então, o que a gente fez? A gente tirou a banheira, transformou a área da banheira num box, instalamos um piso com um ABS, né, um antiderrapante, uhum, né? E era um piso madeirado que continuava na parede também com a mesma madeira para trazer um aconchego. Ela queria que tivesse natureza dentro do do banheiro. sanitário, a gente conseguiu levar, criamos uma prateleira com plantas. E é Que uma legal. pessoa que viajava, que viaja muito, então ela tinha referência de Uhum, outros lugares. Então a gente trouxe o azulejo português também para a composição, trouxe um revestimento que é um tijolinho, um brick londrino para dentro da ah, que legal. composição. E aí, esses elementos que para muitos pode ser só um tijolinho ali, para Uhum, ela é a memória da viagem dela, né? É a memória de momentos que ela viveu, é a natureza perto dela e uhum, aliado às questões funcionais, porque ali ela não vai ter mais o risco de cair daquela banheira, ela não vai escorregar uhum. mais naquele box, porque a gente está usando ali um material que é antiderrapante, que é apropriado para aquele momento. A Sim. iluminação também a gente mudou toda, porque era realmente muito baixa a iluminação, então a gente precisou colocar mais luz, precisou pontuar a luz Uhum, em espaços específicos do uhum, banheiro dela para que realmente ela tivesse uma melhora visual ali uhum. dentro. Então, tem questões que são funcionais que precisam realmente de orientação profissional. Aí não tem
muito para onde correr, né? E que são importantíssimas, né? E, Sim, exatamente. e com relação Foi um ótimo exemplo que você deu. essa questão do banheiro, né? É porque, assim, olha, tem Uhum, muitas pessoas que elas pensam, que muitos profissionais que pensam que, assim, eu vou fazer um banheiro para idoso, é só colocar a barra, pronto. Tá pronto. uhum, Não é isso, gente. Não pode ser assim. Você precisa investigar um pouco da história do cliente ali. Esse sanitário, inclusive, é um sanitário que não tem barras, porque é um cliente que ainda não tem problemas de mobilidade, então não tem por que ter barra lá nesse banheiro nesse uhum. momento, né? Então, é realmente você entender um pouco do contexto para poder encontrar a solução adequada, né? E não uma Uhum. solução pronta, uma coisa que está aí pré-formatada. Eu não acredito nisso. Sim, Eu acredito sim, realmente, né, em ir mais a fundo. sim, A minha exatamente. sogra está colocando ali, inclusive, das limitações do idoso. Mas é isso. A Vivi vai falar melhor até do que eu sobre isso, que cada idoso tem um processo diferente de envelhecer, né? Uhum. Você tem aquele idoso que está entrando, que acabou de virar a idade ali, que é super ativo, que malha, que tem a saúde super em dia e tal. E você tem um idoso que já está mais debilitado, que tem comorbidades, que tem várias outras situações e que a gente não pode planejar o ambiente de um e de outro da mesma maneira, né? A gente tem que pensar no contexto do indivíduo, daquele cliente único ali, né? Isso, exatamente, exatamente. É igual o que sempre foi muito discutido assim durante a graduação, que é essa questão. Na casa de um idoso, pode ter escada ou não? É muito, né, específico. Se aquele idoso não tem nenhum fator de risco para quedas, se é um idoso que pratica atividade física, tem uma alimentação saudável e adequada, tem diversos fatores que estão ali auxiliando para ele ter um envelhecimento ativo, você não precisa necessariamente ir lá e tirar a escada dele, porque aí ele subir e descer aquela escada ajuda ele também a manter mais atividades, né? Sim, Mas agora, se é um idoso que usa um dispositivo de marcha, que tem, ou que não precisa nem utilizar um dispositivo de marcha, mas que tem diversos fatores de risco, uma crise de labirintite aí recorrente, você não vai ser adequado para ele, porque pode estar ali colocando ele em risco, né? Então tem que analisar muito cada caso mesmo. Até porque é isso que a gente também fala no projeto, fala nos nossos temas, né? Que é essa heterogeneidade, né? Existem muitas realidades de idosos. sim, Que antigamente a gente é, repercutia uma realidade do idoso que usa bengala, que tem comorbidades, que tem, né, que é invalidado, que é inútil. Mas não, a gente tem hoje muitos exemplos, né? Muitas realidades aí que mostram diversos tipos de velhice. Tanto a velhice com doenças, porque a gente ainda não tem uma cultura de prevenção, como também uma velhice de mais atividade do que outras fases da vida, né? exatamente. Eu tenho visto muito isso, viu? Demais, demais, demais. E aí, Sim. assim, Vivi, essa questão de você ter os elementos, né? Os símbolos, tanto Uhum. de passado quanto de futuro, eu vou dizer assim. Eu Uhum. acho que o grande pulo do gato é você conseguir harmonizar ele no contexto do ambiente, né? Uhum. Para que ele não seja um objeto perdido ali e disfuncional naquele espaço. Uhum. Então, quando você consegue agregar valor a ele, sentido a ele, e Uhum. harmonizar ele com o espaço, com o ambiente que está projetado, aí sim você consegue garantir sofisticação, você consegue garantir uma harmonia de todo o projeto e você Uhum. dá beleza àquilo ali. Aquilo ali faz bem para o olhar também, né? Porque é importante também Uhum. que faça bem para o olhar. Então você tem que Uhum. pensar tanto na parte funcional quanto na harmonia, né? Aquilo Uhum. tem que entrar no contexto de uma forma harmônica. Existe um pensamento
hoje, assim, que o design afetivo está vinculado à questão de economia, que é mais barato, porque você, a Uhum, coisa que você já tem, você reaproveita. Olha, é uhum, importante dizer que isso é uma falácia, não, uma coisa não está vinculada à outra, tá? uhum, Muita gente também pensa que design afetivo é você criar espaços minimalistas, né? Você uhum, se livrar de tudo, se desfazer de tudo, abrir mão de tudo e deixar só uma coisinha ali. E outros, ao contrário, de que é criar espaços maximalistas, com muitos elementos, com muitas coisas ali. Que, inclusive, tem um arquiteto que eu admiro bastante, que é o Sig Bergamin, que faz isso muito bem. Ele trabalha o maximalismo assim, de uma forma que eu acho que não tem ninguém no mundo que faça como ele. É um brasileiro que trabalha aí mundo afora, e acho que ninguém faz o trabalho que ele uhum, faz. E ele, nas próprias casas dele, ele tem elementos que ele traz de viagem, ele é apaixonado pela Ásia, ele traz coisas que ele monta nessas composições, e ele faz garimpos nas cidades com os clientes dele, cria ambientes uhum, maximalistas e afetivos maravilhosos. Mas eles uhum, não têm que estar vinculados. O maximalismo, o minimalismo, qualquer outro estilo, estilo clássico, estilo moderno, o que for, o estilo industrial, que se pensar, uhum, qualquer estilo, você pode adotar a filosofia do design afetivo, tá? Porque uhum. o design afetivo não é um estilo em si, ele é uma forma de pensar o ambiente, Sim, tá? Então ele pode sim. passear em todos os estilos. E é claro que assim, né? Quando você tem uma estima por um objeto, Aham, você vai cuidar mais dele, você vai preservar mais ele e ele vai durar mais, seja um móvel, seja um quadro, seja o que for, ele vai uhum, durar mais. Então, você pensar que ele economiza nesse sentido, tá? uhum, Mas não necessariamente tá uma coisa vinculada à outra, não está atrelado, tá? Por que que eu tô falando uhum. isso, gente? Porque eu quero que vocês entendam que isso é uma forma de pensar, é uma filosofia que passa pelo olhar para dentro, resgatar coisas que são da sua identidade para se traduzir na casa e não estar preso a uma outra questão, tá? Nem financeira, nem de estilo, nem de nada, tá? Quando eu Uhum, escolho um móvel, eu penso nesse móvel pela função dele, mas também pelo afeto, né? Pelo que ele vai uhum, trazer ali para aquele morador. Porque quando a gente fala assim, que a poltrona abraça, todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, ah, se a poltrona abraça você, né? aham, Por quê? Porque o design que pensou aquele móvel ali, ele usou a ergonomia para trazer uma função que falta nas relações sociais. Então, uhum, a poltrona abraçar é isso, é trazer para o cotidiano algo que está fazendo falta também, né? sim, É você sim. pensar na função da poltrona de sentar, é pensar no significado que se atribui àquilo ali e em como aquele objeto, aquele móvel vai poder melhorar o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. É isso, disse Hum, tudo, gente. Eu acho que são esses pontos mesmo que a gente precisa entender quando a gente pensa no ambiente em design afetivo, né, Mari? Temos 2 minutinhos aí para para finalizar, finalizar a live. Sim. Não, considerações finais. gente, sim, não sei se a gente vai conseguir responder alguma pergunta. É, Sua sogra aqui também falou que hoje entra na terceira idade tem outra estrutura. Realmente, hoje tem vários serviços voltados para essa população que antigamente não tinha, né? Então, isso está de uma maneira incentivando que eles tenham um envelhecimento ativo. Margot falou, sou uma idosa superativa, olha que legal. Então, são várias experiências. Não sei se passou alguma pergunta aqui e a gente não respondeu. Acho que a gente Podem conseguiu mandar, responder. não tem problema. Vocês podem mandar, viu?
Olha, eu acho que dá. Não sei se vai dar para responder alguma, mas se vocês quiserem mandar aqui, qualquer coisa também, A gente pode pode me entrar em mandar por contato. direct que eu respondo, não tem problema Isso, nenhum. Que aqui não vai dar tempo, realmente. podem entrar em contato com a Mari, tirem dúvidas. Quem tiver alguma dúvida também da área da gerontologia, pode entrar em contato comigo. Foi muito boa essa live, muito obrigada de ter aceitado o convite, de ter trazido todas essas informações, ter compartilhado todo esse conhecimento, que é super importante, um tema super importante, que tem tanta coisa para ser falado, né? Você É, conseguiu trazer aí, de uma maneira compilada, resumidamente, mas que falou tudo que precisava ser dito, né? ó, eu que tenho que agradecer demais, agradecer por estar mais uma vez aqui com você. Sempre bom a gente conversar, bater esse papo. Minha irmã já está colocando o meu perfil aí, ó, que legal. Se vocês clicarem na Isso, bolinha ali em cima também vai direto. E agradecer a isso. participação de todo mundo. É um assunto que a gente tem, assim, podia ficar mais horas aqui conversando. Tem muito Sim. o que se tratar, né? Mas, assim, agradecer demais por vocês estarem aqui e me colocar à disposição, né? Se tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, Tá à finalizando a live. disposição de vocês. Ah,